e do Espírito Santo de Deus. E a igreja louve ao Senhor com as palmas para receber o presbítero Jorge Alessandro. Glória a Deus. Pai Santo, Deus, Tu és poderoso, Pai. Aleluia, Deus. Santo, 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 somente o Senhor é santo. Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Estamos alegres nesta noite, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Aleluia. Queridos, eu gostaria de convidá-los a todos para nós estarmos lendo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 2. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, evangelista Marcos, capítulo 2, que nos diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações: por que profere este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: então estão perdoados os teus pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, põe o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Amém? Glória a Deus. Podeis assentar, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Queridos irmãos, nós poderíamos aqui falar nesta noite de muitas coisas neste texto. Nós aqui observamos a amizade entre pessoas, né? Este homem, ele achou 4 grandes amigos para fazer aquele sacrifício por ele. Louvado seja Deus. Então nós poderíamos aqui falar nesta noite sobre amizade. Nós poderíamos aqui nesta noite falar sobre fé. Jesus disse que ele observou a fé daqueles homens. Louvado seja Deus. Mas Deus colocou algo no meu coração nesta noite, e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Aleluia, Deus. A Bíblia nos diz que Jesus, ele estava de retorno à sua casa em Cafarnaum. E quando as pessoas souberam que Jesus estava ali, se aglomeraram de gente. Foram muita gente. A Bíblia diz que tanto dentro da casa como fora era impossível alguém chegar até Jesus, porque a fila estava muito grande. Tinha muitas pessoas necessitando de algo que Jesus poderia lhes dar.
E aquele homem também tinha uma necessidade. Ele queria ficar curado. Ele era paralítico. E os seus amigos já vinham trazendo ele em uma cama. Mas quando chegaram ali, eles não enxergaram a possibilidade de estar diante de Jesus. Aí eles criaram uma estratégia. Não, nós já sabemos o que fazer. Você não vai sair daqui sem receber a sua bênção que você tanto deseja. Olha, se depender de nós, você pode ficar tranquilo, meu amigo, porque nós iremos fazê-lo chegar até Jesus. E eles criaram essa estratégia. Eles abriram um buraco no telhado para que Jesus, para que aquele paralítico chegasse até Jesus. E eles conseguiram. Eles escolheram exatamente o lugar o qual eles poderiam colocar aquele amigo diante de Jesus. Aleluia. E aconteceu. Mas de repente, irmãos, para a surpresa de todos, Jesus, com muito carinho, Jesus diz: filho, perdoados te são os teus pecados. Como é que é Jesus? Como é que é Jesus? Que prosa ruim é esta, Senhor? Quem está aqui preocupado em ter pecados perdoados? Nós queremos a cura do nosso amigo. É isso que nós queremos, é isso que nós desejamos. E todos se calaram naquele momento. Que coisa, que comportamento diferenciado é este? Que prosa ruim é esta? Como é que ele vem perdoar pecados? Como é que ele vem falar de algo que eu nem estava pensando nisso? Olha a minha necessidade, olha o que eu estou precisando. O que eu quero é andar, o que eu quero é parar de dar trabalho para as pessoas. O que eu quero é me libertar desta dependência e passar a ter a minha independência, ir e vir para onde eu quiser. Deus poderoso, aleluia. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós aprendemos aqui nesta noite. Hoje eu ainda estava comentando com a minha esposa, que é com quem eu comento antes de pregar. Às vezes eu tenho uma mensagem e eu começo a falar para ela, e aí ela começa a falar algo para mim. Louvado seja Deus. E eu disse para ela, eu falei como que a palavra de Deus ela é maravilhosa. Aleluia. Como que a palavra de Deus ela é incomparável. Como que a palavra de Deus ela é atualizadíssima. Como que ela não precisa de nada, de nenhuma reparação, de nada para falar conosco nos dias atuais. Obrigado, Deus. Alguns dias atrás nós tivemos aqui uma cruzada evangelística em Bom Jesus da Lapa. Finalizou, aliás, tiveram no ginásio de esporte, mas os cultos à noite eram ali na Praça da Fé. E eu sou muito observador, irmãos. Eu observo muitas coisas. E ali eu pude observar pessoas que não professam a fé cristã, mas que estavam ali, pastora, na hora da oração, para receber a bênção, estava ali, e fechou seus olhos, e colocou as mãos sobre a cabeça, sobre o coração, e fez tudo quanto o pregador estava instruindo.
porque eles queriam sair dali recebendo a sua bênção. Todos queriam ser beneficiados. E foi assim. E poderia acontecer deles serem curados. Eles poderiam sim receber a bênção. Não é crente, não é cristão. Sim, mas ele poderia alcançar uma fera ali e alcançar a cura, e sair dali curado, e receber aquilo que ele estava querendo, aquilo que ele estava buscando. Como foi o caso dos 10 leprosos. Os 10 leprosos clamaram a Jesus: ei, Senhor, nos purifica. Jesus disse: olha, seja feito conforme a sua fé, ou conforme vocês estão desejosos. Dos 10, quantos foram curados? Quantos foram curados, irmãos? Quantos? Os 10, irmãos. Todos os 10 foram curados, mas somente um quis algo com Jesus além da cura. Somente um foi até Jesus e dizendo: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para me herdar a salvação? Senhor, o que eu tenho que fazer para me te agradar de agora em diante? Eu quero saber. Louvado seja Deus. E aqui, queridos irmãos, o que nos chama a atenção neste texto é exatamente isto, pastor. Jesus poderia curá-lo como curou, mas se Jesus não chamasse ele para tratar com ele acerca do pecado, ele ia continuar sendo um paralítico espiritual. Ele ia continuar na cadeira do pecado. Ele ia continuar andando com a muleta do pecado. Porque não adianta, queridos, nós sermos abençoados nesta vida e nós não queremos tratar com Jesus acerca do pecado. Jesus estava olhando ali, não só tinha ele paralítico espiritual, não. Poderia sim ter muitas pessoas nas mesmas condições físicas dele, de um deficiente físico. Mas como o Senhor, Ele vê todas as coisas. Ele conhece o nosso deitar, Ele conhece o nosso levantar. A Bíblia nos diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar para contemplar os bons e os maus. Ele olha ali e ele diz: olha, escriba, olha, sacerdote, você também é um paralítico espiritual. E eu estou aqui nesta noite para tratar, para te curar, para te libertar deste pecado, desta paralisia espiritual. Lá em Romanos, irmãos, nos diz, capítulo 8, nos diz o que não nos separa de Deus. É importante nós atentarmos para isso. Capítulo 8, a partir do 35, eu vou ler aqui, eu faço questão de ler. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura
poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora vocês querem saber o que separa o homem de Deus? Está lá em Isaías 59. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, faz separação entre ti e o vosso Deus. Não adiantava, irmãos, este homem, ele ser curado, e ele sair dali, ainda numa vida pecaminosa. Louvado seja Deus. As pessoas muitas vezes interpretam erroneamente. As pessoas muitas vezes, pastora, baseiam a vida da pessoa na prosperidade. Ah, está prosperando, Deus é com ele. Talvez não. A prosperidade nem sempre quer dizer alguma coisa. Às vezes o irmão ali não está prosperando materialmente, mas ele está cuidando da sua alma. Mas ele está tendo cuidado de não se tornar um paraplégico espiritual. Mas ele está tendo cuidado de não estar andando com a muleta espiritual. Então, muitas vezes isso não quer dizer nada. Não quer dizer também que a pessoa está prosperando e ele não está com Deus. Você pode sim prosperar e estar com Deus e andar com Jesus, que é o que ele mais quer e deseja, irmãos. É que nós venhamos ter uma vida plena, é que nós venhamos ter uma vida realmente abençoada. Aleluia a Deus. Glória a teu nome. É claro que nós prestamos atenção em todos os louvores, mas o último louvor que nossa irmã Bárbara cantou aqui fala de céu, irmãos. E por um momento eu passo a viajar espiritualmente. Eu começo a enxergar toda a minha trajetória. Eu começo a ver desde os primeiros passos até aqui. Aleluia a Deus. E eu, meu Deus, eu só estou aqui porque até que o Senhor me ajudou, até que o Senhor tem me guardado, tem me dado livramentos. Porque eu já passei por caras e bocas, irmãos. Eu já experimentei muito dessas coisas aqui que o apóstolo Paulo fala. Mas em nenhum momento, pastora, eu pensei em me separar do Senhor. Aleluia a Deus. Glória a Deus. Se eu tivesse de partir, eu quero partir com o Senhor. Amém. Irmãos, eu não estou aqui para ir para o inferno, não. Não estou, irmãos. Eu estou aqui servindo a Deus para que a cada dia eu venha crescer mais e mais em convicção. Eu não sei quanto tempo ainda nos restam aqui na terra, mas o que eu acreditei até hoje, eu quero continuar acreditando, sabendo que quando eu partir desta para outra, eu estarei com o Senhor. Louvado seja Deus. Agora, cada dia temos que ter este cuidado de não nos lesionarmos espiritualmente falando. Precisamos ter o cuidado para não cairmos e nos tornarmos um paraplégico espiritual. Louvado seja Deus. Aleluia. Precisamos sim a cada dia estar aos pés de Jesus. Precisamos a cada dia buscar o seu perdão. A Bíblia nos diz que o salmista ele expressa dizendo: olha, em pecado eu fui gerado, e em pecado me concebeu a
a minha mãe. Ô irmãos, muitas vezes as lutas são tão grandes que nós acordamos, ao invés de nós agradecermos ao Senhor pela noite, às vezes nós já acordamos pecando. Meu Deus do céu, às vezes eu olho no celular, que o meu celular é só para trabalho mesmo, irmãos. Não gosto de celular. Aí eu vou olhar as mensagens, meu Deus do céu, principalmente no dia de segunda-feira. É um monte de mensagens. Aí eu começo a me estressar. Aí a minha esposa, ela começa a me acalmar. Calma, moço, calma. Um dia tudo isso vai passar. Um dia tudo isso vai ter um fim. Louvado seja Deus. Então nós precisamos nos preocupar com estes tipos de lesões, irmãos, no dia a dia, com estas coisas que nos acontecem, para que nós não possamos chegar a ficar um paraplégico espiritual, um paralítico espiritual. Louvado seja Deus. Nós queremos e desejamos as bênçãos da parte de Deus. Aleluia, Deus. Nós queremos, nós desejamos. O Senhor também quer e deseja. Mas aqui chamou a atenção. Eu não vi em outros textos. Pastor, já viu, pastor? Jesus tratando tão diretamente acerca do pecado. Eu não vi em outros textos, em outras passagens. Aleluia. Todo mundo aqui parou e ficou impressionado. Oxe, o que foi que deu nele? Principalmente os que são doutores da lei. Eu já falei, vou repetir aqui mais uma vez, igreja. Eu já estou tendo intimidade para falar essas coisas com a igreja. A pastora Amélia aqui, ela é corajosa, ela deixa você pregar. Mas tem liderança aí que não aceita, não. Se você for pregar acerca de bênção, ó, amém. Mas se você for falar acerca de pecado, você não prega mais nunca. Se algum irmão convidou, ele é repreendido, porque você convidou aquele irmão. Você está doido? Você quer correr com o povo? Vamos parar com isso. Não chame ele mais não. Louvado seja Deus. O povo aqui ficou invocado com Jesus. Como assim? Perdoado te são os teus pecados. Quem é ele para perdoar pecados? Era o próprio Deus ali encarnado, irmãos. Era o próprio Senhor Deus ali presente no meio deles. Mas estava falando de um assunto que ninguém quer falar, ninguém quer tratar nos dias de hoje. As lideranças principalmente as lideranças. Grupo para falar acerca de pecado, para falar que você precisa sair da cadeira de roda do pecado. É prosa ruim, meu irmão. É prosa ruim, minha irmã. Vamos falar aqui que Jesus vai te dar uma caminhonete, uma Hilux. Oh, glória! Vamos falar aqui que Deus está entregando para você, irmão Valdemir, uma chave de uma mansão. Meu Deus! Oh, glória! Meu irmão, você tem que se converter, viu? Você tem que sair da cadeira do pecado. Você tem que deixar de ser um paralítico no pecado.
prosa ruim, que irmão prosa ruim. Mas como o Senhor, irmãos, Ele cuida de nós. Quem lembra aqui do último versículo da Santa Ceia? A pastora lê aqui, 1 Coríntios, capítulo 11, né? A partir do 17. Ó, nisto que eu vos escrevo, eu não vos louvo, porque todas as vezes que vós ajuntais, não ajuntais para melhor, senão para pior. Amém. Aí começa, aí vai falando de várias coisas. Mas o apóstolo Paulo, ele termina assim, ó: porque quando somos repreendidos pelo Senhor, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. Aleluia, Deus. Se eu estiver errado, me corrija, por favor, irmãos. Tu és poderoso, Jesus. Tu és poderoso. Quando nós olhamos, nós observamos um monte de gente lá fora, está cheio de leprosos. Aqueles 10 leprosos, irmã Joelma, eles se livraram. A sua pele se tornou como a pele de criança, mas continuaram leprosos, irmão Wellington. Continuaram leprosos espiritualmente falando. Mas o outro não. O outro, ele quis algo a mais com o Senhor. O outro, ele quis andar como Jesus andou. O outro, ele quis sentir o mesmo sentimento em que houve em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O outro quis, louvado seja Deus, ser santo em toda a sua maneira de viver. O outro quis verdadeiramente deixar de ser sujo, leproso, e passar a ser limpo, alvo mais que a neve. Louvado seja Deus, que é assim que a Bíblia nos recomenda. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o azeite sobre a sua cabeça. O Senhor, Ele quer, irmãos, que nós sejamos abençoados por completo. Dá para entender isso? Dá para entender isso? Louvado seja Deus. Nós não temos a chave dos céus. Nós não podemos, pastora, julgar a ninguém quem vai ou quem não vai para os céus. Mas existem pessoas, irmãos, que nós convivemos. Existem pessoas que nós caminhamos juntos, e nós sabíamos do compromisso daquela pessoa com Deus. Aí quando ele parte, ou quando ela parte para a eternidade, nós sabemos que está com o Senhor. Louvado seja Deus. Porque durante o tempo que aqui esteve, ela viveu várias batalhas, ela correu muito, porque a Bíblia diz que nós somos atletas de Cristo, e que nós estamos correndo para chegarmos. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós sofremos algum tipo de lesão. Eu estou com esse braço aqui meio que machucado. Louvado seja Deus. Machuquei na academia, irmãos. E durante toda a vida, muitas vezes nós nos lesionamos. E por um momento, às vezes, nós andamos com uma muleta. Esses dias meu irmão, ele
esteve lá na roça, ele foi passar debaixo do arame, torceu o joelho, ele me mandou a foto, estava muito inchado. E o bicho é bruto, é daquele povo bruto, a gente não vai em médico, muitas vezes nem visita a UPA. Ele falou: Jorge, o que eu faço? Eu falei: pergunta Cuca aí. Aí deu um cetoprofeno, me parece, para ele. Aí melhorou. Aí eu falei: olha, eu vou arrumar uma muleta para você. Jussara sempre tem, né, irmã de Jó. Aí eu falei: já arrumei 2 muletas para você. Não, já estou melhor, não vou usar muleta não. Louvado seja Deus. Eu estou falando, irmãos, de algo que acontece, mas espiritualmente nós sofremos algumas lesões, mas que nunca, jamais venhamos sofrer algum tipo de lesão que venha nos causar a paralisia espiritual. Jamais venha acontecer algo conosco que venha nos colocar em uma cadeira. Louvado seja Deus. E nós nos tornarmos um paralítico, um deficiente espiritual na cadeira do pecado. Louvado seja Deus. A Bíblia não nos revela qual foi o pecado, qual era o pecado daquele paralítico. Não fala. Mas Jesus sabia exatamente. Jesus sabia exatamente. E como o Senhor, Ele faz a obra completa em nossas vidas, Ele queria o perdão dos pecados para Ele, para que Ele pudesse andar livre, leve e solto, sem nenhuma acusação da parte do inimigo. Romanos capítulo 8 lá fala: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifique. Aleluia, Deus. Então, queridos, o que nós aprendemos aqui, eu só vi neste texto, depois eu vou verificar se tem outros, mas eu só vi neste texto, em que aquele homem, ou as pessoas que estão ali, vão em busca de algo e são tratadas diferentes. Aleluia, Deus. Ei, primeiro você não quer me curar não, depois a gente conversa sobre esse negócio aí de pecado, rapaz. Está querendo me envergonhar, é? Não, irmãos, o Senhor não envergonha ninguém. É nós que somos envergonhados. Seremos sim envergonhados, se naquele dia, infelizmente, Ele chegar e dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não é para nós, é para o diabo e os seus anjos. Mas se não quiserem o perdão dos pecados, se quiserem continuar lá fora, vivendo a paralisia no pecado, infelizmente vai ser assim. Eu não vos conheço. Ô irmãos, essa palavra é muito dura, viu, pastor? Pastor, esta palavra é muito dura, pastor. Você chegar todo entusiasmado, você chegar todo empolgado, achando que vai se encontrar com o Senhor, e Ele disse: eu não te conheço. Meu Deus do céu. Uma vez eu tive uma experiência, irmãos, em um sonho, acho que já até contei isso para a igreja aqui. Em um sonho eu morri. E eu disse: oh glória, agora eu vou me encontrar com o Senhor. Só que não, irmãos, só que não. Para minha surpresa, eu vi um portal, algo parecido com aquilo que tem em filmes. Abri o portal, irmã Paula, e eu fui em direção àquele portal, e o portal se fechou.
e o portal se fechou para mim, e eu não questionei nada, pastora. Eu simplesmente disse: meu Deus, fui reprovado, e agora? E agora deixa eu correr aqui, porque vão vir soldados do inferno para me conduzir. Aí eu caí da cama, graças a Deus. Caí da cama e fui orar, irmãos. Fui orar e fui pedir para o Senhor: meu Deus, me mostra se estiver algo errado em minha vida. Meu Deus, eu quero tratar com o Senhor aqui e agora, Senhor. Já vivemos uma vida tão miserável aqui na terra, e ainda partimos para a eternidade. Sem Deus, aí não vai, irmãos. Aí eu procurei me policiar mais. Eu procurei realmente pedir para Deus me mostrar algo que estava errado em minha vida. Se eu estivesse com alguma lesão, se eu estivesse com alguma fratura, que Ele me mostrasse, para que eu não viesse a sentar na cadeira do pecado, para que eu não viesse a continuar aparentemente bonitinho, mas espiritualmente leproso, espiritualmente paralítico. Louvado seja Deus. Jesus abençoou aquele homem, perdoou os seus pecados, louvado seja o nome do Senhor, e o curou. Porque se você estiver andando com Jesus, se você não estiver na cadeia do pecado, estiver andando com Jesus, é só vitória, irmãos. É só vitória. Pode vir a luta que vier, que você vai sair mais do que vencedor. Porque Ele nos ama. Louvado seja Deus. Que papo é esse, Jesus? Tratar de pecado? Não. Eu quero é ser curado, eu quero é ser abençoado, não importa de que forma seja. Poucas pessoas aceitaram Jesus naquele evento, e os que aceitaram, não sei se continuam. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que o reino de Deus ele é tirado à força. É para valente, é para a pessoa que realmente está disposta a romper com tudo aquilo que lhe afasta de Deus. Não é para qualquer um. Louvado seja Deus. Quando surgem estas cruzadas, os irmãos podem observar que aparece gente que muitas vezes nunca pisou pé na igreja, mas vai, porque quer ser abençoado. Mas se você disser: rapaz, além desta bênção, o Senhor ainda tem 32 mil para você, e a mais preciosa de todas é a vida eterna. 1 João 2:25, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Mas enquanto nós estivermos aqui, né, irmãos, além de nós administrarmos a nossa salvação, nós queremos ser muito abençoados pelo Senhor, porque Ele é um Deus abençoador. Louvado seja Deus. Mas Ele quer fazer a obra completa em nossas vidas, nos tirar da cadeira do pecado, para que nós possamos andar como Ele andou, andar lado a lado com Ele, porque Ele nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação
consumação dos séculos. Louvado seja Deus. E sermos abençoados. Amém? Que Deus em Cristo Jesus fale melhor ao teu coração. Amém? Louvado seja Deus. Talvez esta não seja a palavra que nós queríamos ouvir, mas com certeza era a que nós estávamos necessitados de ouvir. Louvado seja Deus. Deixando toda a lesão, deixando toda a fratura, deixando toda a cadeira de roda do pecado, para andarmos com o Senhor e sermos abençoados. Amém? Vou orar em nome de Jesus, irmãos. Glória a Deus. Bendito Deus, eterno Pai que está nos céus. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela vida da tua filha.